Bom dia, boa tarde, alunos. Vamos começar nova videoaula para a disciplina Grupos e Corpos. E hoje vamos falar de classes de conjugação. Na aula anterior, na verdade, eu já falei um pouco sobre classes de conjugação. Foi o último exemplo que depois decidi não discutir, porque já a aula estava ficando muito longa. Então vamos começar por este exemplo hoje e vamos ver como podemos usar este exemplo para aprender sobre a estrutura de grupos finitos. Então vamos considerar uma ação de um grupo G, consideramos então um grupo G e consideramos o conjunto ômega, que neste caso vai ser igual ao mesmo G, certo? Então o conjunto ômega vai ser igual ao conjunto do grupo G e podemos considerar neste caso a ação de G em ômega por conjugação. Esta ação está definida desse jeito. Vocês se lembram que a ação essencialmente é uma função que toma como argumento um par ordenado, onde o primeiro componente vem de ômega e o segundo componente vem de G. Aqui esse x é um elemento de ômega, o G é um elemento de G, e a imagem desse par vai ser a imagem de x por G, que neste caso vai ser igual ao conjugado de x pelo elemento G. O conjugado é denotado, é definido assim. O conjugado de x por G é o elemento que obtemos por multiplicar G inverso com x e depois com G. Esse elemento chama-se conjugado, este elemento chama-se conjugado de x. Então, conjugado de elemento x. Às vezes escrevemos por gzinho, certo? Essa é uma ação, isso é fácil verificar, que isso vai dar uma ação, no sentido como definimos a ação na aula anterior. E quando temos um elemento x em G, na verdade aqui eu devo escrever x em ômega, mas ômega neste caso é igual a G como conjuntos, então não é errado, mas talvez seja mais útil escrever se x é um elemento de G, então a órbita desse x é definida como o conjunto de todas as imagens de x por elementos de G. Esta órbita, então normalmente nós denotamos a órbita assim, que escrevemos x, então depois escrevemos G. Isso é a notação normalmente para órbita, mas neste caso, como conjugação está escrita em expoente, neste caso nós escrevemos a órbita assim, que é x elevado a G, para ser compatível, consistente com a notação de conjugado. Isso vai ser a órbita. Então, a órbita de x é nada mais que as imagens de x por elementos de G. Esses são essencialmente os conjugados de x por elementos de G. Neste caso, a órbita chama-se classe de conjugação. Então, usamos essa palavra, em vez de órbita, usamos a palavra classe de conjugação neste caso. Então, quando temos uma ação, temos um elemento, calculamos a órbita, mas também estamos interessados no estabilizador deste elemento. Então, toma o mesmo elemento x, agora escrevi ômega. Então, toma o mesmo elemento x no conjunto ômega e o estabilizador deste elemento, que é denotado assim, g de x. Então, esta é a notação usada para o estabilizador. Neste caso, o estabilizador vai ser dado por este conjunto aqui. Então, o estabilizador vai ser o conjunto de todos os elementos de G, tá? Que a conjugação por G vai preservar o elemento x, certo? E isso é a mesma coisa, reorganizando esta equação, nós obtemos que essa seria a mesma coisa que o conjunto de elementos de G que comutam com o elemento x. Então, o estabilizador, neste caso, é simplesmente o conjunto de elementos em G que comutam com este elemento x. E o estabilizador, neste caso, chama-se centralizador. Okay? Então, este conjunto chama-se centralizador e normalmente está denotado assim. Então, centralizador escrevemos C
G de X, isso significa o centralizador de um elemento X no grupo G. Mas isso pode ser visto essencialmente como um estabilizador em uma ação do grupo G. Certo? Então, neste caso, o centralizador vai ser essencialmente o estabilizador. E então, podemos aplicar o teorema órbita-estabilizador. Aplicando o teorema órbita-estabilizador, temos que a cardinalidade da órbita, ou seja, neste caso, a cardinalidade da classe de conjugação deste elemento, vai ser igual ao índice no grupo G do estabilizador, que neste caso é igual ao centralizador. Em particular, quando G é um grupo finito, obtemos este resultado, que eu escrevi aqui como uma proposição. Neste caso, obtemos essa proposição. Se G é um grupo finito e temos um elemento x em G, neste caso, a cardinalidade da classe de conjugação deste elemento vai ser igual à cardinalidade de G dividido pela cardinalidade do centralizador. A proposição, eu não escrevi aqui uma demonstração, porque a demonstração é essencialmente apenas uma aplicação do teorema órbita-estabilizador. Então, dado um grupo finito ou infinito e dados dois elementos neste grupo, nós queremos saber se dois elementos são conjugados ou eles não são conjugados. Este pode ser um problema muito difícil em alguns grupos, mas nós queremos resolver este problema para pelo menos alguns grupos conhecidos que nós trabalhamos com exemplos. E no seguinte exercício eu pedi para você provar uma condição necessária e suficiente para dois elementos sejam conjugados no grupo simétrico. Okay, eu vou explicar como funciona isso aqui, mas a demonstração vai ser deixada para você como exercício. Então, assuma que nós temos dois elementos. Então, sejam π e sigma, dois elementos no grupo simétrico Sn. Estamos falando, neste caso, grupo simétrico finito, certo? Sobre um conjunto finito. Então, o que fazemos? Então, vamos escrever. Então, escreva π e sigma como produto de ciclos disjuntos. Então, vamos escrever estas duas permutações como produto de ciclos disjuntos. Na verdade, isso está escrito aqui nas notas. Então, escrevemos estas duas permutações como produto de ciclos disjuntos. E vamos assumir que para todo I, a permutação π contém KI ciclos de comprimento I e sigma contém LI ciclos de comprimento I para todo I entre 1 e n, certo? Então vamos contar. Então K1 seria o número de ciclos de comprimento 1 em π. Similarmente, L1 seria o número de ciclos de comprimento 1 em sigma. Então K2 seria o número de ciclos de comprimento 2 em π. Depois L2 seria o número de ciclos de comprimento 2 em sigma. Então vamos calcular estes números. Então, e observe que estes números, então obtemos uma sequência de números K1 até Kn, L1 até Ln. E observe que estes números estão unicamente determinados pelas permutações π e sigma. Isso porque toda permutação pode ser escrita unicamente como produto de ciclos disjuntos, exceto possivelmente a ordem destes ciclos. Então vamos considerar um exemplo. Seja, por exemplo, n igual a 5. N igual a 5, e considere, por exemplo, esta permutação seja π, esta permutação 1, 2, 3, 4, então e sigma seja a permutação 1, 3, 2, 4. Então, neste caso, temos que contar o número de ciclos de comprimento 1, 2, 3, 5,
4 ou 5 em π e também este número de ciclos em sigma. Observe que nós temos então n igual a 5, então consideramos o grupo S5. Então aqui falta o ponto 5. Então, o ponto 5 é um ponto fixo, e aqui falta, por exemplo, o mesmo ponto 5. Observe que neste caso temos que o valor de K1 seria, esse valor de K1 é o número de ciclos de comprimento 1 em π. Neste caso, este valor é igual a 1. K2 seria o número de ciclos de comprimento 2 na permutação π, isso seria igual a 2. K3 seria o número de ciclos de comprimento 3, isso seria igual a 0. E, similarmente, o K4, então K5 também seria igual a 0. Neste caso, obtemos esta sequência, a sequência de KI seria igual, então a sequência de KI seria a sequência 1, 2, 0, 0, 0. Ok? Então fazemos a mesma coisa para sigma, obtemos que sigma também tem um ciclo, então L1 vai ser igual a 1, porque sigma tem um ciclo de comprimento 1. L2 vai ser igual a 2, porque sigma tem dois ciclos de comprimento 2. E finalmente, exatamente como no caso π, L3 vai ser igual a L4, que vai ser igual a L5, então vai ser igual a 0. Então obtemos que a sequência LI vai ser igual à sequência 1, 2, 0, 0, 0. Obtemos que temos essa mesma sequência, certo? Eles têm o mesmo número de ciclos de um dado comprimento. Então, o exercício está pedindo provar que as duas permutações são conjugadas se e somente se estas duas sequências são iguais. Então, temos que as duas permutações serão conjugadas se e somente se estas sequências que obtivemos assim são iguais. Neste caso, observe que as sequências são iguais, logo estas duas permutações são conjugadas. Eu vou escrever isso aqui formalmente, que sigma e π, as permutações sigma, as permutações, escrevi π primeiro, as permutações sigma π são conjugadas se e somente se as sequências de K e L são iguais, ou seja, KI é igual a LI para todo I. Se, por exemplo, considerarmos uma terceira permutação, então lembre que π foi a permutação 1, 2, 3, 4. Considere uma terceira permutação tau, que seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, neste caso, se fazemos essa mesma sequência para tau, obtemos que ele não tem ciclo de comprimento 1, vai ter um ciclo de comprimento 2, vai ter um ciclo de comprimento 3, vai ter 0 ciclos de comprimento 4 e vai ter 0 ciclos de comprimento 5. Lembre que esta sequência para π foi 1, 2, 0, 0, 0. Observe que estas duas sequências não são iguais. Assim obtemos, neste caso, obtemos que estas duas sequências não são iguais. Então, a afirmação do exercício diz que estas duas permutações não são conjugadas. Isso implica, então, pelo exercício, isso implica que π, as permutações π e tau, não são conjugadas. Então, obtemos duas permutações que não são conjugadas. O exercício pode ser expresso assim, dizendo que duas permutações são conjugadas em um grupo simétrico finito se e somente se as duas permutações têm a mesma estrutura de ciclos. Às vezes, esta sequência de número de ciclos de certo comprimento chama-se estrutura de ciclos para a permutação. Então temos que duas permutações são conjugadas se e somente se tem a mesma estrutura de ciclos. Isso é que o exercício está pedindo de provar. Eu gastei bastante tempo para explicar o que este exercício diz, porque o exercício é muito importante.
Então, é importante que você faça esse exercício e entenda como o exercício, ou como isso funciona. Eu não quero, é elementar, assim que você entende o que fazer, o que o exercício está afirmando, a demonstração não vai ser difícil. Mas é importante que você entenda como funciona a conjugação em grupos simétricos. Então, vamos considerar um exemplo usando este exercício. Considere, por exemplo, o grupo E5. O exercício essencialmente diz que para considerar ou para enumerar as classes de conjugação de E5, nós temos que olhar quais são as possíveis estruturas de ciclos de permutações em E5. Certo? Então, observamos que em E5 temos, então podemos ter a identidade. A identidade tem 5 ciclos de comprimento 1. Ela é a única permutação que tem, de fato, 5 ciclos de comprimento 1. Então, uma permutação pode ter um ciclo de comprimento 2 e o resto sendo de comprimento 1. Então, por exemplo, uma permutação seria esta permutação aqui, 1,2. Uma permutação pode ter 2 ciclos de comprimento 2. Uma permutação desse tipo seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Uma permutação pode ter um ciclo de comprimento 2 e um ciclo de comprimento 3. Poderia ter um ciclo de comprimento 3, ou poderia ter um ciclo de comprimento 4 e um ciclo de comprimento 5. Obtemos que estas são as possíveis estruturas de ciclos para permutações em S5, e cada uma representa uma classe de conjugação neste grupo. Então, é suficiente contar que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possíveis estruturas. Isso dá que temos 7 classes de conjugação neste grupo simétrico. Então, o número de classes de conjugação neste grupo vai ser exatamente 7. Então, eu coletei algumas informações sobre estas classes nesta tabela. Neste caso, nesta tabela contém informações sobre classes. Então, para cada classe coloquei um representante da classe aqui, na primeira coluna. Coloquei na segunda coluna a cardinalidade da classe. Coloquei na terceira coluna a cardinalidade do centralizador de um elemento. Nós sabemos pelo teorema órbita-estabilizador que a cardinalidade do centralizador não depende do elemento, depende apenas da classe desse elemento. Então, este número vai ser igual para todo elemento nesta classe. E finalmente, também coloquei aqui geradores para o centralizador do representante que coloquei na primeira coluna. Então, aqui na última coluna temos geradores do centralizador. Então, lembramos que quais são essas classes? Temos a classe trivial, que contém apenas a permutação trivial. Observe que em qualquer grupo, a identidade vai formar uma classe de conjugação sozinha, certo? Então isso vale em qualquer grupo, que vamos ter pelo menos uma classe de cardinalidade, e esta classe contém exatamente o elemento neutro. Então temos também aqui que o elemento neutro então forma uma classe que tem cardinalidade 1, e a cardinalidade do centralizador vai ser igual a 120. Lembra que o grupo S5, a cardinalidade de S5 é 5 fatorial, que é igual a 120, certo? E neste caso o centralizador vai ser igual ao grupo todo, porque o elemento neutro vai ser centralizado por todo elemento do grupo. Isso vale em qualquer grupo. Quais são os geradores do centralizador? Neste caso, essencialmente temos que achar geradores do grupo S5, e tivemos um exercício em uma folha anterior, que o grupo S5 é gerado por estas duas permutações. Então, um ciclo de comprimento 2, 1,2, e um ciclo de comprimento 5. Ok, então qual é a segunda classe de conjugação? Temos a classe do elemento 1,2. O elemento 1,2
vai ter quantos elementos na sua classe de conjugação. Então eu escrevi aqui 10, mas vou tentar explicar porque nós temos este número. Considere o seguinte. Então o que queremos fazer? Então determinar a cardinalidade da classe de conjugação do elemento 1,2. Então, nós sabemos que nesta classe temos, vamos chamar essa classe de C, certo? Nós sabemos que nesta classe temos todos os elementos, pelo exercício, nesta classe temos os elementos que contêm precisamente um ciclo de comprimento 2. Ou seja, esta classe contém elementos desse tipo, I,J, onde nós temos que os números IJ são maiores ou iguais que 1, então I é menor, podemos assumir que I é menor que J, porque a permutação I,J seria a mesma permutação que J,I. Então, e são menores ou iguais que 5. Então, quantas permutações nós temos desse jeito? Então, simplesmente o número dessas permutações, a cardinalidade de C, seria igual ao número de escolhas do par I,J dentro do conjunto de 1 até 5. Então, eu escrevo isso. Então, a cardinalidade de C seria igual ao número de escolhas de números I e J no conjunto 1, 2, 3, 4 até 5. Então, tá que estes números I e J são diferentes. Então, I diferente de J. E nós não consideramos ordem, desconsiderando ordem. Certo? Então, desconsideramos a ordem desses números. Então, se escolhemos 2 e 3, essa seria a mesma escolha que escolher 3 e 2. Certo? Então, sabemos de combinatória que este número seria 5. Então, este número seria o número que denotamos assim. 5 é a escolha de 2, que seria exatamente igual a 10, desculpa, é 10. Então, 5 é a escolha de 2, então seria igual a 10. Então, temos exatamente 10 permutações desse tipo, que são ciclos de comprimento 2. Então, é exatamente isso que está acontecendo, que está aparecendo na tabela. Então, a classe de conjugação deste elemento tem 10 elementos. Qual é a cardinalidade do centralizador? Pelo teorema órbita-estabilizador, a cardinalidade do centralizador vai ser igual à cardinalidade do grupo dividido pela cardinalidade da classe. Neste caso, 120 dividido por 10 vai dar 12. E temos que achar os geradores do centralizador. Então, neste caso, escrevi os geradores. Isso não é difícil provar, que os geradores do centralizador são estas permutações. Por um lado, é fácil ver que estas permutações geram este grupo. Então, é fácil ver que estes geradores centralizam esse elemento. E eu vou deixar como exercício, de fato, provar que estes elementos são geradores para o centralizador. Isso não é tão importante. O que é importante para nós são a cardinalidade da classe e a cardinalidade do centralizador. Eu escrevi esses geradores como um fato adicional, mas isso não é tão importante. Mas pode ser verificado de modo bastante elementar. Ok? Então, essa é a segunda classe. Terceira classe está aqui. Na terceira classe temos representante essa permutação 1,2, 3,4. Então precisamos a cardinalidade dessa classe. Eu não vou fazer essa conta de novo, mas então um argumento combinatorial mostra que você tem exatamente 15 possibilidades para escolher um elemento que tem precisamente 2 ciclos de comprimento 2. Isso dá que o centralizador deste elemento
vai ter que ter cardinalidade 120 dividido por 15, então o centralizador vai ter cardinalidade 8, e aqui geradores para o centralizador estão escritos aqui. Na verdade, neste caso, o centralizador vai ser isomorfo a um grupo diedral, D4. A próxima classe contém os elementos que têm um ciclo de comprimento 2 e um ciclo de comprimento 3. De novo, o argumento combinatorial mostra que você tem 20 escolhas para estes tipos de elementos. A cardinalidade do centralizador vai ser 6, porque vai ser 120 dividido por 20, vai ser 6. E geradores para o centralizador estão escritos aqui. Para a próxima classe, então temos as permutações que têm apenas um ciclo de comprimento 3. Temos 20 elementos nesta classe, de novo, e temos que o centralizador de um elemento vai ter cardinalidade 6 e geradores do centralizador para este elemento particular estão escritos aqui. Temos depois os elementos que têm um ciclo de comprimento 4. Temos 30 elementos deste tipo. Isso significa que o centralizador de um elemento que tem apenas um ciclo de comprimento 4 vai ter cardinalidade 4. E isso significa essencialmente que o centralizador deste elemento vai ser gerado pelo mesmo elemento, porque simplesmente não pode ser maior. E similarmente temos os elementos de ordem 5, que tem um ciclo apenas de comprimento 5. Então podemos contar que esta classe contém 24 elementos. Isso significa que a cardinalidade do centralizador vai ser igual a 5. Então isso significa que o centralizador vai ser gerado pelo mesmo elemento. Então é fácil ver que todo elemento vai se centralizar. Então, neste caso, o centralizador contém apenas 5 elementos. Então, este elemento e suas potências precisam ser contidas no centralizador. Isso significa que o centralizador tem que ser gerado por este mesmo elemento. Ok, então estas são as classes de conjugação do conjunto S5. Eu coloquei na lista dos exercícios outros grupos para os quais você pode determinar esta mesma tabela. É um bom exercício ter um pouco de prática com classes de conjugação. Ok. Então, isso é que quero falar sobre este exemplo em particular. Este exemplo é bastante importante, então eu recomendo que você tente entender o exemplo, porque na aula seguinte nós vamos falar sobre o grupo alternado e vamos usar este exemplo muito profundamente. Então, vamos usar o exemplo para provar que o grupo alternado A5 vai ser simples. Então, a nossa conta vai ser baseada essencialmente em uma análise das classes de conjugação do grupo A5 e será baseada nesta conta para classes de conjugação do grupo S5. Ok, então vamos considerar o seguinte argumento. Lembramos que quando temos um grupo G, o centro do grupo é o conjunto dos elementos que comutam com todos os outros elementos. Então, o centro do grupo contém todos os elementos G, então que GH igual a HG para todo H em G. Este mesmo conjunto pode ser escrito dessa maneira também, que vai conter os elementos de G, tal que o conjugado de G por H vai ser igual a G para todo H em G. Sim, então este é o centro de um grupo. Observe que o centro pode ser caracterizado como o núcleo da ação de conjugação para um grupo. Essa é uma caracterização útil para nós, que é o centro. Então, ZG é o núcleo para a ação de G
em G por conjugação. Então, o núcleo é nada mais que o centro é nada mais que o núcleo da ação de G sobre G por conjugação. Observe que quando temos um elemento Gzinho em G, então este elemento pode formar uma classe de conjugação sozinho. Isso acontece somente se o elemento está contido no centro. Então, todos os elementos no centro serão invariantes por conjugação. Então, se você tem um elemento no centro, a sua classe de conjugação vai ter cardinalidade apenas 1. E neste caso, esta classe vai conter um elemento, nomeadamente este elemento que você tenha escolhido. Ok? Então, por exemplo, esta informação nos ajuda a deduzir que, observe que no grupo S5, nós não temos classes de cardinalidade 1, exceto a classe que contém apenas a identidade. Todas as outras classes de conjugação têm cardinalidade maior que 1. Então, isso significa, em particular, que o centro do grupo S5 é trivial, contém apenas o elemento identidade. Isso é uma coisa geral, isso vale para qualquer grupo simétrico, que o centro contém apenas o elemento identidade. Então, considere um grupo finito G. E neste caso, o grupo finito, então, pode ter algumas classes de conjugação de comprimento 1 e pode ter classes de conjugação que têm comprimento maior que 1. Na verdade, esse grupo é não abeliano, ele sempre vai conter algumas classes de conjugação de comprimento maior que 1. Um grupo abeliano contém classes de conjugação apenas de cardinalidade 1. Okay? Então, considere estas classes de conjugação C1 até Cm, considere estas classes como as classes de cardinalidade maior ou igual a 2. Então, neste caso, podemos escrever o grupo G como uma união disjunta. Então, G está escrito como uma união do centro e com estas classes de conjugação. Então, essa é uma união disjunta. Está denotado aqui, mas de fato é uma união disjunta. Então, isso implica que a cardinalidade do grupo G vai ser igual à cardinalidade do centro e a soma das cardinalidades, mais a soma das cardinalidades dessas outras classes. Esta equação é chamada da equação das classes de um grupo finito. Então, essa é uma equação importante e tem nome, chama-se equação das classes do grupo G. Então, esta equação pode ser escrita para qualquer grupo finito. Então, nós precisamos que o grupo seja finito, porque no caso contrário nós podemos ter infinitas classes de conjugação ou podemos ter algumas classes com infinitos elementos. Então, esta equação dá informação bastante importante sobre algumas classes de grupos. Não parece tão interessante, mas olhando apenas nesta equação, nós podemos deduzir informação importante sobre a estrutura de alguns tipos de grupos. Em particular, temos o seguinte teorema. Seja P um número primo e seja G um grupo, tal que a cardinalidade de G é igual a P elevado a K, com algum K maior ou igual a 1. Então, nós temos um grupo cuja cardinalidade é uma potência de um número primo. Por exemplo, você pode pensar, o grupo diedral D4 tem cardinalidade 8. Então, esta cardinalidade é uma potência de 2. O teorema diz que o centro deste grupo vai ser não trivial. Ou seja, o centro vai conter pelo menos um elemento além da identidade, o elemento neutro. Lembra que o elemento neutro sempre está contido no centro
Então, este teorema diz que o centro vai conter pelo menos um elemento adicional. Ou seja, o grupo G vai conter pelo menos um elemento não trivial que comuta com todos os elementos no grupo. Este é o teorema diz, ok? A demonstração é bastante simples. Precisamos apenas considerar esta equação das classes para este grupo G, certo? Então considere a equação para o nosso grupo G e temos que todas estas classes C1, Cm são G-órbitas. Então, todas estas classes são G-órbitas de uma ação de G, nomeadamente, neste caso, a ação é a conjugação de G em G. Então, temos que a cardinalidade destas classes, ou órbitas, tem que ser um divisor da cardinalidade de G. E esta cardinalidade é P elevado a K para algum primo. Isso significa que temos então esta cardinalidade sendo potência de um primo. Isso significa que estas cardinalidades também precisam ser potências do mesmo primo. Por exemplo, esta cardinalidade vai ser P elevado a K1. Então, esta cardinalidade vai ser P elevado a Km. Certo? Então, e temos que aqui o Ki vai ser maior ou igual que 1, porque aqui nós estamos assumindo que estas são as classes com cardinalidade pelo menos 2. Então, o que vimos então nesta equação, que o lado, observe que o lado esquerdo é divisível por P. Então, e todos os termos aqui no lado direito também são divisíveis por P. Então, isso significa que este termo, que é a cardinalidade do centro, também tem que ser divisível por P. Obtemos então que a cardinalidade do centro tem que ser divisível por P, em particular a cardinalidade do centro tem que ser maior que 1, ou seja, o grupo tem que conter pelo menos um elemento não trivial que está contido no centro. A demonstração é essencialmente essa. Ok, só um pouco de terminologia que você vai encontrar em muitos livros. Um grupo cuja cardinalidade é uma potência de um primo chama-se P-grupo finito. Temos o conceito de P-grupo para grupos que não são necessariamente finitos. Então, P-grupo geralmente é um grupo no qual a ordem de qualquer elemento é uma potência deste primo P. Mas nós vamos tratar apenas grupos finitos, então esta definição é suficiente para nós. Então, P-grupo finito é um grupo cuja cardinalidade é uma potência de um P. Por exemplo, a cardinalidade de D4, como já mencionei, é 8. 8 é uma potência de 2. Podemos então dizer que D4 é um 2-grupo finito. O teorema anterior pode ser expresso por essa frase, que é um pouco mais simples. A frase diz que o centro de um P-grupo finito vai ser não trivial. Este resultado pode ser usado para resolver o seguinte exercício. No exercício você tem um grupo G, cuja cardinalidade é P elevado a 2. E neste caso você tem que provar que este grupo vai ser sempre abeliano. E nós temos essencialmente duas possibilidades para G. O G vai ser ou cíclico ou vai ser não cíclico. No segundo caso, o grupo G vai ser essencialmente produto direto de dois grupos cíclicos de ordem P. Mas nós não fizemos ainda produto direto, por isso que eu escrevi desse jeito. Mas quem já sabe o que significa produto direto, então pode pensar no segundo caso como produto direto de dois grupos cíclicos de cardinalidade P.
Usando este resultado que acabamos de provar para P grupos finitos, nós podemos considerar esta propriedade para grupos que chamamos de solúvel. A definição de solúvel está escrito aqui. Na verdade, este conceito tem várias definições que são todas equivalentes. Eu coloquei esta definição por enquanto porque no caso de P grupos essa é a definição que é mais fácil de considerar. Então, nós chamamos um grupo G solúvel se o grupo possui uma cadeia de subgrupos que começa por G0, o G0 igual ao subgrupo identidade, que normalmente escrevemos assim. Depois contém um grupo G1, depois contém um subgrupo G2, então alguns subgrupos, então temos GK, que contém os anteriores, temos GK mais 1, que é igual a G. Então este grupo tem que conter uma cadeia crescente de subgrupos, tal que todo subgrupo é normal. GI tem que ser normal no seguinte, e o quociente GI mais 1 sobre GI tem que ser abeliano, isso tem que ser válido para todo I. Então, essa é a definição de solúvel. Então precisamos de uma cadeia de subgrupos, uma cadeia crescente, tal que todo termo nesta cadeia tem que ser normal no seguinte, e os quocientes precisam ser abelianos. Então, quando você estudar mais álgebra avançada, teoria de anéis, você vai ver muitos desses tipos de propriedades ou condições que usam cadeias de subgrupos, ou cadeia de ideais em anéis, ou cadeia de subanéis. Essa é uma coisa bastante comum em álgebra. A maioria dos grupos que nós conhecemos são solúveis. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de grupos solúveis. Eu vou deixar a verificação como exercício. É trivial que qualquer grupo abeliano vai ser solúvel, porque neste caso, se você tem um grupo abeliano, você pode tomar a cadeia que começa pela identidade, então o próximo termo vai ser o grupo G. Isso satisfaz essas condições. Um grupo abeliano, então, vai ser solúvel. Todos os grupos diedrais também são solúveis, porque nos grupos diedrais você pode começar por uma cadeia que é igual à identidade, depois você pode tomar o conjunto de rotações, que vai ser um subgrupo normal em G, e depois você pode tomar o G todo, certo? Então, neste caso, este quociente vai ser abeliano, então o quociente de G sobre o conjunto de rotações vai ser um grupo abeliano de cardinalidade 2, e o quociente das rotações sobre o grupo trivial vai ser isomorfo ao grupo de rotações, que é um grupo cíclico, portanto abeliano. O grupo S4 também é solúvel, porque neste caso nós temos uma cadeia que contém apenas começa pelo subgrupo identidade, depois contém o grupo gerado pelas permutações 1, 2, 3, 4 e 1, 3, 2, 4. Então sabemos que este grupo é abeliano de cardinalidade 4. Depois contém o subgrupo que nós não estudamos ainda, mas na aula seguinte nós vamos definir o que é o grupo alternado. E finalmente contém o grupo S4. E observe que os quocientes são todos abelianos, porque o quociente aqui vai ser cíclico, de cardinalidade 2. Aqui o quociente vai ser cíclico de cardinalidade 3. E o quociente aqui vai ser igual ou isomorfo ao grupo de cardinalidade 4 aqui. Este grupo aqui é um grupo abeliano. Então, S4 também é um grupo solúvel. Estes grupos são chamados de solúveis porque estes grupos têm aplicações no problema de resolução de equações polinomiais com radicais.
Acontece que nós vamos estudar isso um pouco na segunda parte da disciplina, que uma equação polinomial é resolúvel por radicais se e somente se o seu grupo de Galois é um grupo solúvel. Por isso que nós chamamos estes grupos solúveis, porque eles têm essa correspondência com equações resolúveis. E nós sabemos que equações de grau 2, 3 e 4 são resolúveis por radicais, e isso é essencialmente devido ao fato que os grupos simétricos S2, S3 e S4 são solúveis. E nós sabemos pelo teorema de Haber-Ruffini que equações de grau 5, 6 e maiores não são resolúveis por radicais. Isso tem a ver essencialmente com o fato que o grupo S5 não é solúvel. Então, essa propriedade de ser solúvel pode parecer um pouco aleatória, mas de fato isso tem a ver com essa questão de resolubilidade de equações polinomiais com radicais. E o teorema que diz que um P-grupo finito tem centro não trivial tem esta consequência importante, que um P-grupo finito G vai ser sempre solúvel. A demonstração está escrita aqui, eu não vou explicar. Essencialmente você tem que construir esta cadeia de subgrupos usando o centro. Então depois você quocienta do centro e você faz a mesma coisa no quociente. A ideia é essencialmente essa, está escrita aqui para você estudar. Eu não vou explicar aqui. Se tem alguma pergunta, então podemos falar sobre isso na sessão live na quinta-feira. Ok, então eu vou terminar esta videoaula. Espero que vocês tenham entendido um pouco. E se tiver pergunta ou dúvida, vamos falar na quinta-feira. Tchau e bom estudo, bom final de semana, bom trabalho.